Olá, tudo bem? Eu sou Morgana Valente, sou hipnoterapeuta, psicóloga e hoje eu gostaria de convidar você para assistir uma cena na sua mente. Um marceneiro competente, caprichoso, muito cuidadoso, certa vez sofreu um acidente de trabalho. Entrou uma ferpa na mão, na lateral da mão, e ele ficou muito chateado porque aquela ferpa entrou de uma maneira que ele precisava de ajuda para retirá-la. Uma ajuda que envolveria possivelmente uma anestesia, um bisturi, agulhas, linhas, etc. Acontece que esse marceneiro tinha fobia de agulha, tinha fobia de hospital. E, por causa disso, ele passou a medicar a dor e usar anti-inflamatório naquele estrepe, naquele ferimento. A gente sabe que um corpo estranho no organismo gera uma reação de rejeição e acontece que aquilo inflamou. E mesmo que ele usasse os medicamentos adequados, aquilo se manteve ali, incomodando, crescendo, piorando. Mesmo que ele tomasse todos os cuidados em termos de limpeza e curativo, não melhorava. Até que um dia a inflamação ficou tão grande, ele começou a ter febre, inclusive atrapalhando trabalhar, tirando o prazer de se divertir, tirando o prazer de viver. E um certo dia a esposa dele disse: chega, vou te levar a um ambulatório para você fazer o curativo devido, retirar essa ferpa daí. Esse marceneiro sofreu horrores, em termos de medo da agulha, medo do bisturi, medo da intervenção, até que, movido pela necessidade, uma vez que aquilo poderia crescer e virar uma ferida muito pior, ele aceitou se tratar. Foi ao hospital e fez a retirada da ferpa. Muito doloroso porque a anestesia não pegou muito bem, mas ele conseguiu passar por aquele episódio. 3 dias depois ele estava super bem e ele pensou: puxa vida, fiquei mais de um mês sentindo dor porque eu tinha medo de vir aqui, de ir ao hospital e cuidar. Então ele sentiu maior alívio e percebeu que a experiência da agulha não era tão difícil assim, o bisturi, os pontos, as linhas e tal. Que metáfora é essa? Eu contei essa história para falar sobre a dor emocional. A dor emocional é como uma ferpa incrustada lá na nossa pele. Fica ali doendo, incomodando, atrapalhando trabalhar, atrapalhando viver. E a gente tem medo de fazer terapia. A gente tem medo de mexer no assunto, na causa daquele ferimento. Pois eu te digo o seguinte: muitas vezes a gente vive anos continuamente sofrendo por questões que nós poderíamos resolver, bastando adquirir ou criar um pouco de coragem para enfrentar essas dificuldades emocionais. Os traumas são como a ferpa, ficam ali dentro, incomodando, atrapalhando a vida, mas quando você se arma de um pouco de coragem e enfrenta, o alívio é enorme. O alívio é enorme. E no ato de enfrentar, você descobre que você tinha capacidade de enfrentar, você tinha condições, potencialidades para dar conta de superar aquela dor emocional. Aí você se fortalece, porque você descobre que você foi capaz. Ao superar as dores, as pessoas vão se fortalecendo, elas percebem que ela tem assim condições de enfrentar as questões da vida com um pouco mais de equilíbrio do que elas pensavam. Então, na questão dos traumas, é muito legal você se preocupar em cuidar deles, cuidar de você, tirar as ferpas que a vida colocou em você. Mesmo que o processo seja um pouco dolorido, anestesia, que é a terapia, aquela maneira da gente trabalhar com cuidado, mesmo que seja desagradável aquele momento de cuidar daquilo, depois é uma libertação tão grande, sua vida toma um rumo tão mais leve. Então, hoje, o recado é esse:
Pense aí nas suas ferpas. Cuide, limpe, retire, cure-se, ok? Então fica aqui o meu recado. Até a próxima. Um abraço.